A primeira vez que eu vi você de perto, até pensei que era uma miragem no deserto. Eu delirei diante da visão do teu olhar feliz, tua boca linda, um diamante preso em teu nariz. Indiana da Guiana, brasileira africana, beleza de princesa, caribenha da savana, Pogogã não pintou nada parecido com tua cara, diamante, nem de Cavalcante. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Meus amigos, tá começando pelas ondas, a 95,9 FM, também no canal 2.1, o seu programa, o nosso programa, Cruviana Universitária, minha gente. Eu sou Francisco Alves, mais conhecido aí como Tisco Alves, nas redes sociais, professor do curso de Artes Visuais, e hoje eu vou entrevistar um professor também como eu, e um compositor, cantor que abriu aí o programa, né, de forma maravilhosa. Bem-vindo, João Aroma. Obrigado. Legal. Nossa, que bom lindeza. Bom tá aqui. Lindeza a tua voz, hein? Fiquei... Obrigado. Fiquei assim. E o professor Vinícius Luge, falei certo? Falou. Ai, sim. graças. Porque, enfim, esse sobrenome chique desse povo. E quem é Vinícius? O Vinícius, ele é bacharel e licenciado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele é mestre em Educação pela mesma instituição e doutor em Artes Visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele é professor do curso de Artes Visuais da Federal de Roraima. Ele participa do Observatório da Formação no âmbito do ensino de arte, Estudos Comparados Brasil e Argentina, do Grupo de Pesquisa Arte e Formação dos Processos Políticos Contemporâneos e do Cruviana. Olha que legal, Cruviana, Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Educação, Arte e Pesquisa sobre o Ensino da Arte e a Formação de Professores na Perspectiva Marxista. Caraca, que currículo bonito. Sabe que na universidade a gente acaba fazendo às vezes mais do que consegue, né? Nossa, de fato, vamos falar sobre isso. E quem é João Aroma? Sobrenome lindo, né? Aroma. Cantor, compositor, ele começa a sua jornada nos anos de 1980, mais precisamente em 82. Ele começou tocando em bares, restaurantes, coquetéis, entre outros eventos. Em seguida, paralelo ao trabalho da noite em bares, ele começa a atuar como compositor, participando de eventos culturais do estado, como festivais, eventos do calendário cultural. Seu trabalho autoral rendeu algumas premiações em festivais, onde o mesmo ficou conhecido como um compositor dos acordes elaborados em suas melodias. Seu trabalho passa por parcerias, em sua maioria com compositores do Norte e Nordeste: Beto Paiva, Ziza Padilha, Sérgio Souto, Célio Cruz, Joãozinho Gomes, Jorge Farias, Eliakim Rufino, Elias Venâncio, Zeca Preto, entre outros compositores. As suas influências passam pelo samba, bossa nova, onde muitos outros compositores, segundo Aroma, foram responsáveis pela sua formação. Aroma recentemente vem trabalhando no projeto chamado Caimes e Tons,
onde pretende apresentar aos que gostam da boa música um repertório repleto de canções feitas pela família Caymmi, uma forte influência em seu trabalho, e Tom Jobim, outra grande influência. O projeto chega em meados de novembro em uma única apresentação. Eita! Única? Sim, senhor. Única apresentação. Minha gente, que lindeza, que currículo bonito de vocês. E para começar esse papo, eu quero entender como é que funciona, como é que começa o teu rolê na música, na composição, nesse trabalho musical, como é que se constitui essa persona João Aroma? Então, eu gosto mesmo de tocar violão, né? Gosto de tocar MPB, gosto de tocar um pouco de cada coisa, sou extremamente eclético para música e tudo mais, as influências, aquela coisa toda. Isso por ser autodidata, começar, né? Eu sou autodidata, não tenho formação musical pedagógica, então eu vou na intuição, né? E de vez em quando nasce o desejo de compor, de criar. Os parceiros também, muitas vezes, a gente vai construindo, as pessoas vão ouvindo o trabalho da gente, outros compositores, e aí já convida para fazer uma parceria, e aí começa a rolar aquele lance da promiscuidade. Então, eu não tenho um parceiro, eu tenho vários aí, quantos vierem mais, né, são bem-vindos. E assim, a minha história é essa, não largo a noite, adoro a noite, amo tocar à noite em barzinho, é uma coisa que eu gosto de fazer, né, muito. Entendeu? Tá ali perto das pessoas tocando e, vez em quando possível, fazer um show, uma apresentação musical com o meu trabalho, que já é uma outra coisa, que é um trabalho paralelo que eu venho desenvolvendo também. Nossa, que interessante. Vinícius, na minha apresentação eu destaquei muito a tua questão acadêmica, né? Recém-doutor, aliás, parabéns aí pela defesa do seu doutorado, mas você é um artista plástico, né? Como é que começa esse trabalho, essa incursão, a tua incursão, né, no campo da aquarela? Fala pra gente. Como eu falei no início, a gente pega mais coisas do que consegue na universidade. E a aquarela ela vem para cumprir uma função, né? Porque eu trabalhava com desenhos em grande formato em Nanquim e cheguei aqui, estava coordenador do curso como tu é agora e não tinha tempo para produzir. Então a aquarela ela surgiu para entrar nesse espaço que eu não tinha de produção, porque eu poderia ter cadernos pequenos, poderia ir nos lugares no tempo livre começar a pintar, ela seca rápido. Então, pela própria qualidade técnica, né, do material, eu comecei a ir para a aquarela, na busca de ter naquela quantidade, naquele muro de trabalho que a gente tem, que não consegue enxergar para o outro lado, eu fazer alguma fresta para que eu conseguisse olhar mais para o horizonte. É interessante porque eu me vejo na tua fala, Vinícius. Essa coisa do trabalho, do tempo e os espaços que a arte, que a gente vai encontrando também para produzir, né? Então, é muito interessante a tua fala, porque me remete a questões como o tempo do trabalho interfere no tempo do ócio criativo que é necessário para a criação, né, Aroma? Acho que isso também rola na música, em alguma medida? Com certeza, rola sim, com certeza. Isso amedronta até a gente, né, nessa questão aí. Porque às vezes a gente quer produzir, eu mesmo, estou às voltas aí há uns 4 anos tentando terminar meu primeiro romance, e aí, o doutorado, o concurso, a vida prática, eu estou sempre protelando, agora a coordenação. De fato, né, a vida, essa vida do mundo, do sistema capitalista, né, nos impõe uma performance no sentido perverso da palavra, que é a performance de você acabar meio que sufocando algumas coisas imanentes da sua personalidade, como produzir. Do ser humano produzir arte, né? Você teve algum momento na vida que precisou se afastar do violão e, enfim... Sempre, né? Isso é uma coisa, às vezes, que acontece muito. Por outras coisas, você tem que afastar e tal, até mesmo no processo criativo também, né? Que atrapalha. A cabeça fica a mil e você não consegue produzir, entendeu? Mas quisera... Eu trabalhando numa empresa uma vez, o meu presidente, o presidente olhou assim para o computador, assim, né? Uma máquina olhou e disse, quem dera se isso fosse um estúdio de gravação, hein, Aroma? Eu digo, nem me diga. Mas vai você dedicar ali, full time ali, aquele trabalho, né? Mas tem isso mesmo, complicado. Interessante, eu acho muito importante a fala de Vinícius, né? Porque às vezes as pessoas olham pra gente, nossa, vocês estão no curso de artes visuais, vocês devem produzir bastante, a vida
de vocês deve ser estritamente voltada para a produção artística, e não é, né, Vinícius? A gente está envolto aí em muitas outras demandas, e aí você precisa articular a tua persona artística, a persona de pesquisador, persona de pai de família, de sujeito civil, enfim. Vinícius, como é que para ti essas performances identitárias, nesses processos todos? Eu acho que nesse processo, a gente não pode perder a nossa visão de totalidade. Nem sempre a gente vai fazer o que a gente gostaria, mas é importante que a gente encontre tempo, mesmo que o local que a gente vende a nossa força de trabalho nos empurre para nos afastar e nos unilateralizar só naquele momento, mas que a gente consiga construir espaços e estratégias para não ter um cotidiano unilateral, né? Que a gente não se afaste da nossa própria humanidade, eu acho. Né? Que a gente consiga ter uma vida que nos aproxime do próprio gênero humano de uma maneira mais ampla, né? E não só uma vida cotidiana que a gente fique somente naquele momento da venda de força de trabalho. E no caso da universidade, né, muitas vezes questões burocráticas, né, que tomam espaço de outras questões, no nosso caso, meu e você, de formação de professores, que é pensar a democratização do ensino das artes visuais. Né? Nossa, que interessante. E aí, João, te pergunto em relação a essa coisa da democratização. Né? É possível que a escola pública seja um espaço de aprendizado, do ponto de vista musical, dessa democratização que a gente está falando sempre, mas é aquela coisa, né? A gente está falando e lutando por isso, do ponto de vista das visualidades, né? E aí eu queria te ouvir em relação à música, porque tem muita gente que quer, né, nas escolas. Quando vocês estavam falando sobre essa questão aí, eu estava imaginando aqui como é sério essa questão, né? Como é séria essa questão, inclusive na universidade. Mas eu penso que lá no comecinho, lá no fundamental, sabe, o instrumento, a música, a arte no todo, né, na sua linguagem, é fundamental. Né? Não essa que a gente costuma ver aí agora, alguns estabelecimentos de ensino aplicam e tudo mais. Uma coisa séria mesmo, uma coisa onde estude a vocação da pessoa, porque é fundamental isso aí, até para humanizar o ser humano, né? Cada vez já humanizar de pequenininho ali, entendeu? Aprender a tocar um instrumento, ou representar, ou trabalhar com artes plásticas, entendeu? Enfim, é importante para a música, principalmente, né? Tocar um instrumento é necessidade. Eu acho que é fundamental para a humanidade ali de pequenininho já começar. Interessante, interessante. João, você acha que nós, a partir da tua fala, você falou de humanização, né? Isso me alcança assim, de maneira efetiva. Você acha que vivemos tempos de um sistema de desumanização dos sujeitos? Totalmente. Eu sou muito saudosista, né? Talvez por essa razão, né? Entende? A gente fala muito assim, a minha infância foi outra, entende? E isso impacta muito hoje nas pessoas, né? Nas pessoas em formação, jovens, né? O jovem hoje praticamente ele vive enclausurado dentro de um quarto, entendeu? Com seu computador, seu mundo passa a ser aquilo ali, né? Raramente você vê essa coisa da relação, do olho no olho, né? Isso é complicado, isso é sério. Eu vejo o mundo caminhando para essa coisa que é complicado, é preocupante até. Né? Até porque... Então, eu preciso de mecanismos para começar a mudar isso aí. Não digo resgatar o comportamento humano, mas desenvolver métodos, eu não sei o quê, para que essa coisa volte, né, a acontecer, essa relação humana, né, interessante, de humanidade. Gente, esse é o Cruviana Universitária. Hoje eu estou conversando com o professor doutor, artista plástico Vinícius Luge. Falo também aqui com o João Aroma. E está um papo muito importante sobre humanização, desumanização, vida, arte, né? Condições de trabalho, aquilo que nos impõe, o que nos impõe, como a gente produz e vive uma vida digna e ampla. Não sai daí do canal 2.1 e das ondas, a 95,9 FM, que a gente volta já já. Vamos concluir esse bloco com música? Vamos! Essa que eu vou tocar foi o meu TCC musical. Ah, que ótimo! Vamos lá. Esse é um grande compositor que eu nunca imaginei fazer uma parceria com ele, né? E ganhei esse presente.
pés aos pedais da bicicleta, minha metade ecologista se junta ao meu lado atleta de tal junção. Aflora o artista, dá-se o selim da bicicleta, essa transformação nortista, metamorfose em que o poeta assume a forma do ciclista. E assim um homem se completa, 3 fases de um ponto de vista, 3 personagens de uma meta, e um sonho neonaturalista. Dá-se o selim da bicicleta, o eco-poeta ativista, pedala alma irrequieta, e o mundo todo lhe entrevista. Quem é você, meu triatleta? Poeta economista, respondo: eu sou alguém que é festa, sou um que é 3 minimalista. E lá se vão os 3 patetas, acumulado de conquistas, ao ver que a vida não é só essa, é essa e o que mais exista, e ver que a vida não é reta, bonito é o torto e o mais é pista. Grande Joãozinho Gomes, poeta lá de Macapá. – 95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você. Letra do meu parceirinho querido Zeca Preto, som das docas lá de Belém, música de Belém. Sou marajoara, couro de tambor, cabano das margens do rio Guajará, mundinho nas sombras das mangueiras. Sou um barco atracado no porto do rio Guamá. Sou das águas cantadas de Belém do Pará, Tacacá encantando, bocas nas esquinas, e a canoa partindo no porto do sal. Sou menina, vai d'égua, com a boca cheirosa, canção morena, e por aí vai. Que lindeza! E voltamos com Cruviana Universitária, esse programa que fala de arte e de cultura de Roraima. Hoje eu estou aqui entrevistando meu amigo, minha amiga, o Vinícius Luge e o João Aroma. Nossa, que voz maravilhosa, cara. Eu vou falar isso em todo o bloco. Obrigado. Que obrigado. Voz Bondade potente, sua, que é isso. né? Zeca vai vir aqui, a gente vai trazer Traga, Zeca aqui. traga. Tá aí na perspectiva de... Traga o poeta, que ele tem muita coisa boa para mostrar. O poeta é fantástico. Que lindeza. É aquilo que eu digo para Paulinho aqui, né? Diretor dessa TV e rádio. Nós do Norte somos fortes. Eu falo isso direto aqui porque é uma verdade. Vinícius, vamos mostrar aqui teu trabalho. Vamos ali. Aqui pro nosso público, né? Aqui tem uma exposição aqui do teu trabalho. Que bacana isso. Tem alguns deles aí. Comenta pra gente aqui a perspectiva, né? Como é que é esse processo teu de captação da realidade. A gente estava falando nos bastidores que tem esse processo de fotografar com intensidade, né? E nem é tanto fotografar, né? Uhum. Mas é sair e, né, praticamente ir no espaço público, né, no plein air, no ar livre, né, e produzir nas condições que aparecem. Uhum. Às vezes chove, às vezes está muito quente, né, às vezes a luz cai no meio escurece
o trabalho ainda não está pronto, e é nesse processo que força com que você pegue, né, de uma maneira intensa, né, os traços essenciais do local. Né, e isso força com que tu faça isso. Né, não tem a segurança do ateliê, que depois tu pode voltar, que tu dá uma descansada. Ali você tem um tempo que é a luz natural, e você tem aquele tempo para pegar o que é essencial, né, para que a pintura tenha o máximo de impacto, né, e aquele impacto evocar nas pessoas aquele local, né? Nossa, eu estava aqui pensando, né, como um homem que gosta da performance, é quase uma coisa, um ato performático, né, estar nesse espaço. Sabe, aqui é o Parque do Rio Branco? Isso. Esses 3 dessas pinturas, né, elas aqui é no Parque do Rio Branco, né, tem essas 2 aqui que é no Parque do Mirandinha, né, e ali na Raposa e no Centro Histórico, né? Então, algumas foram feitas com o Urban Sketcher, que é um movimento internacional que eu participo, e agora está acontecendo aqui em Boa Vista, uma vez por mês, né, no domingo. Uma vez por mês? Uma vez por mês a gente se reúne em algum local e alguns pintam, outros desenham. Não precisa ter nenhum conhecimento, nem nada técnico. É aberto, as pessoas podem chegar, vão lá, pintam, depois a gente vê o que cada um fez. Né? Então, é uma troca bem democrática. Né? Às vezes tem cidades que vão famílias inteiras, tem cidades que vão pessoas que estão querendo começar a desenhar, tem pessoas que já ilustram, trabalham em outra coisa e tem naquele momento espaço que podem pintar e se encontrar com alguém que também pinte e desenhe. Né? E está começando a ser construído aqui em Boa Vista esse movimento que é internacional. Nossa, que bacana. E tem tido, as pessoas estão chegando, tem procurado vocês para... Eu não participei da organização, né? Quando eu agora voltando do doutorado, deu o acaso que eu participava em Florianópolis lá desde 2018, e aí começaram a organizar aqui fora da academia, outras pessoas que vieram para cá começaram a organizar, e isso é importante, eu acho, para o próprio movimento, que é ser algo que surja da sociedade, de pessoas que estão na sociedade, e não necessariamente da academia, alguém vinculado à academia, né, que traga algo que acha que é importante para a sociedade. Né? Isso, quando surge, talvez tenha mais fôlego, talvez tenha um enraizamento maior, e as pessoas estão indo, tem bastante aluno indo, ex-aluno indo, pessoas que são de outras áreas indo, né, desenhar, tá tendo movimento e crescendo, tá bem legal. Nossa, que bacana, Vinícius. E é legal a maneira como você expõe esse senso do democrático, né, do espaço aberto. Né? Não está em museu, não está em espaços ditos canônicos, né, para ter ali a produção, a veiculação, a apreciação crítica ou da sociedade. Então, nossa, que movimento interessante. É importante, tanto os museus e os espaços canônicos são importantes, mas esse também é importante, né? De a pessoa que está caminhando, fazendo essa caminhada no parque, fazendo o seu... chegar ali, ver alguém pintando, quem sabe se interesse, o filho se interessa. Começa a trazer a arte um pouco mais para a vida cotidiana das pessoas, né? Que é muito difícil encontrar pessoas pintando. Então, você vê alguém pintando, vê grupos desenhando, você torna aquilo parte do cotidiano. E cada vez, quem sabe, mais pessoas se interessam, né, e comecem a procurar, a produzir nesse campo também. Nossa, que lindeza, Vinícius, o teu trabalho. E é também uma coisa de pensar uma poética, né? Assim, a poética da vida, né? De que está todo mundo nesse processo e você pode representar aquilo que você vê, né? Alguém vai fazer performance, outro vai cantar, enfim, uma pessoa vai fazer teatro, tudo é passível dessa representação e dessa também descentralização, né, desse estatuto do que é ser artista. O que é ser artista, João Aroma? Olha que pergunta complexa minha aqui, né, audaciosa. Cara, eu costumo dizer o seguinte, sem fronteira, sem horizonte, sem nada, né? É tentar chegar no horizonte sempre, romper fronteiras, entende? É isso, é buscar o novo sempre, o diferente, né? O artista já carrega a coisa de ser diferente mesmo, ele tem que ser diferente, até porque para não ficar aquela coisa ali como aqui num certo lugar aqui em Boa Vista que você à noite quando vai passando a música que está tocando num bar está terminando no outro, né? Então, assim, isso é terrível, né? Mas ser diferente, é isso. E quando você fala do horizonte, né? Tô aqui lembrando dos bastidores, você falando assim,
não é carreira, eu encaro como jornada. Eu acho isso tão potente. Fala pra gente dessa concepção também do sujeito que está ali experienciando, né? E a gente pensa muito nessa coisa do viver, do trabalho artístico, né? Dessa questão que nos atravessa. Isso. Eu encaro, eu tenho como jornada, eu não digo assim, eu não digo carreira, né? Porque aquela coisa como a gente estava conversando, Tiesco, carreira é uma coisa muito mais, tem um peso maior, né? Entendeu? É uma jornada que a gente faz aí e que tomara que num dado momento, até porque o conceito de sucesso para alguns é diferente de outros, né? Entendeu? E o meu sonho de alguns, eu digo assim, de alguns parceiros, de alguns comparsas aqui, sempre foi da gente conquistar o mercado aqui mesmo, na nossa região, né? Porque você tocar isso lá para o sul, ninguém vai compreender. Tem que ter um glossário para o cara poder você traduzir o que você está dizendo. Então, para a gente aqui, o sonho era esse, o sucesso seria conquistar esse mercado e essa coisa toda. Entendeu? Eu chamo de jornada por isso, porque trabalhando para chegar a algum lugar. E eu tenho, assim, hoje eu vejo assim o efeito, o resultado disso, está aí, Márcio Alexandre, Alisson Christian, é fruto da nossa da nossa geração, do nosso trabalho, e mais essa galera que está chegando aí agora, que está tomando conta, isso é bacana. Que bacana. Vinícius, a partir dessa ideia da carreira, né, da jornada, da carreira, enfim, como é que tu observa a cena das artes plásticas aqui em Roraima? Olha, eu observo com bastante felicidade, né? Há um processo em Roraima, dentro do, não só nacional, mas internacional, ela acaba explicitando, por exemplo, as lutas indígenas contra, né, o massacre e o destruimento da floresta, e a organização que vem de anos, né, consegue produzir, né, e Roraima dá para o mundo artistas, por exemplo, como a Carmésia, como o Jaider Isbel, né, ou seja, né, é um processo que vem crescendo, né, em Roraima, né, e eu vejo isso com muita felicidade, né, a produção, por exemplo, de quadrinhos está crescendo bastante. Nossa. Em Roraima, né? Muita gente produzindo quadrinhos, história em quadrinhos, que praticamente todo mundo que começa a desenhar, eu até hoje leio muito quadrinho, né? Então há uma cena que tem se fortalecido, né? Ainda que sem espaços institucionais consolidados, né? As pessoas vão muito, elas procurando abrir, né, a picada, o caminho que não tem, né? Mas mesmo sem esses espaços institucionais, mesmo muitas vezes sem o apoio institucional, que é importante você ter esse apoio institucional, né, tem se conseguido fazer muita coisa. E o importante é que é uma cena que é rica e diversificada, né, e dá conta das questões de Roraima. Né? O que não quer dizer que, ao tratar das questões de Roraima, as pessoas também não estão tratando das questões mais gerais, né, da humanidade. Nossa, que bacana. Que a gente falava sobre o Camini, né, que você estava falando, o Camini que cantava a Bahia, cantava uma... Só que ao cantar a Bahia, ele canta a humanidade. Né? Eu acho que isso é importante e Roraima tem essa riqueza. Então, Vinícius, essa fala tua me remete a uma reflexão em relação ao regional e universal, que é um debate que eu vejo na academia, que eu vejo aí nos espaços, né? Cantar Roraima é uma questão regionalista, mas a gente precisa estar alcançando o universal. E aí Vinícius fez essa fala, né? Em relação a, se você está cantando universal, o universal vai estar dentro desse processo. As ressonâncias. Para ti, que é um cabra aí que acompanhou, né, antes Roraimeira, né, e todo esse movimento todo, e as pessoas falam, né, os filhos do Roraimeira, os pós-Roraimeiras, né, como é que tu vê essa questão? O movimento Roraimeira, não se pode negar que foi um movimento fantástico. É um movimento fantástico, porque ele agora vai perdurar. Né? Mas essa questão do regionalismo, isso que você colocou é bem interessante, Esco. Você colocou também, eu acredito assim, o universal hoje está implícito no regionalismo, está dentro do regional, entende? Porque é isso, né? É essa questão. É um escritor mexicano, não me recordo o nome dele agora, ele fala que o povo do futuro, né? A humanidade do futuro está aqui, na Amazônia.
Entende? É aqui que está a mistura, né? E é daqui que vai sair essa próxima civilização. Nossa, futura. Que coisa potente isso. E eu creio nisso mesmo, entende? Essa misturada, essa coisa toda, né? Então, é super interessante isso aí. Eu não gosto de falar, assim, não é que eu não gosto, eu me emociono muito quando eu falo da Amazônia, falo de Roraima, me toca profundamente. Nossa, entendeu? que bacana. Meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando o programa pelas ondas, essas ondinhas maravilhosas aí da 95,9 FM. Hoje eu estou entrevistando Vinícius Luge, artista plástico, professor, e também João Aroma. Não sai daí, vamos terminar esse bloco com essa voz maravilhosa, sedosa. Ei, vozeirão! Eu vou tocar uma música, a gente conversando, eu estava em Manaus, morrendo de saudade daqui, né? E fiz essa canção na época que eu estava com muita saudade daqui. Olha a vista desse lugar, quem ousaria imaginar um pé de serra assim, vestido de capim, o vento até canta e a gente se encanta por um horizonte que chega até aonde a vista alcançar. Nossos fins de tarde claros, raros, um pôr de sol lilás com azul no fim do dia. A lua acende estrelas pelo rio e deságua em minhas veias e revela esse amor só pra você. Boa Vista de Roraima, sou teu passarinho, pode crer. Meu destino sempre foi cantar você. Pelos vesperais, pelas domingueiras, pelos arraiais, pelos gols do João Mineiro que não voltam nunca mais, pelo Gil, Cuti, o Caxambu, a Manduquinha e tudo mais, pelos mascarados dos nossos velhos carnavais. Samba pra beber. Noventa e 95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você. É o dom, coração da minha alma, Mãe Roraima, que me acalma. Tronco de madeira de lei, você quem traz da murida pro rei. Canoa descendo esse rio em paz, é o sopro da Cruviana por nossas casas, praias e buritizais. É capivara saltando pra viver, cavalos de Jorge que livres campeiam você. O céu a sol pra contemplar a passagem do Caxambu. Você é bem isso, alegre menina, tremor do jambu. É enchente das águas lavando o beiral, canto roraimeiro espalhado no arraial. Canoa descendo esse rio em paz, sopro da Cruviana por nossas praias, casas e buritizais. É capivara saltando pra viver, cavalos de Jorge que livres campeiam você. Roraima
cavalos de Jorge, que livres campeiam você. Cavalos de Jorge, que livres campeiam você. Lindeza, lindeza, lindeza! E voltamos com o CRU Viana Universitária, meus amigos, minha amiga, você aí no canal 2.1 que está assistindo esse programa maravilhoso, Maravilinde. Cara, que voz! Eu falei que eu ia falar isso em todo bloco. Nos 3 blocos eu disse que eu ia falar esse negócio, mas é muito lindo o teu trabalho, a maneira como você canta com uma paixão e essa erudição que está na letra, né? Comentamos anteriormente aqui sobre isso. O Aroma ele não existiria sem os parceiros, sem Zeca Preto, sem o Eliakim Rufino, sem Joãozinho Gomes, sem Elias Venâncio, todos os meus parceiros, né? Que me presentearam com essas letras lindas, né? E aí é como eu estava dizendo, eu vejo ali a letra, eu crio coloco cores, né? Crio uma aquarela ali e pincelo com esses acordes, é mais ou menos por aí a ideia. Nossa, que bonito isso, essa generosidade, né, de colocar os nomes aqui, trazer os nomes, acho que isso é muito bonito no circuito da arte, naquilo que a gente faz, é falar, né, olha, eu sou isso, mas eu sou uma contribuição, uma confluência, né, de tantas outras pessoas e nomes e perspectivas. Deixa eu mostrar para o nosso público aqui mais uma aquarela do Vinícius, professor Vinícius Luge, artista plástico, essa potência do curso de artes visuais, professor Dr. Vinícius, meu amigo. Que lindeza, Vinícius. Aqui é a Praia do Caçari? É, a Praia do Caçari. Uma manhã que a gente foi para lá, foi uma das primeiras aquarelas que eu voltei a pintar ao ar livre, né, que teve o processo da pandemia, aí, né, mais recluso, né, saía pouco, então essa aí foi uma das primeiras que eu aproveitei para encerrar esse caderno aí, né, fomos lá de manhã cedo, tinha pouca gente, mas que interessante. Deu para aproveitar. Do ponto de vista da música, João, como é que está esse mercado? Porque está surgindo muita gente, né? Aqui mesmo no CRU Viana, Ana Lu, Hugo, a Gabriela, muita gente jovem que está aí nesse sistema, né? Que está já nesse cenário, né? de trabalho. Isso. Como é para ti? E competentes, né? Muito legal ver isso. Infelizmente, aquela coisa, né? A gente ainda não... Eu costumo dizer assim, Roraima, a gente tem o privilégio e não também de ser tão distante dos grandes centros, né? Então, isso dificulta um pouco, né? Aquela atmosfera de mercado, né? Para você ter uma ideia, a gente não tem um produtor de artes assim, produzir um show, né? Não temos. Para você ter uma ideia, nós não temos um arranjador, né? Ou contamos a dedo, né? Quer dizer, tudo é a gente mesmo que tem que fazer ali a tempo e a hora. Então, eu vejo que esse mercado ainda é muito assim complicado. Na verdade, eu não vejo mercado ainda para isso. Não tem política de mercado, não tem nada disso. A gente ainda depende dos projetos, dos projetos federais, aquela coisa toda para construir o nosso trabalho, para poder divulgar nosso trabalho e tudo mais, né? Tem artistas, e esse carinha que eu vou falar para você, eu sempre coloco ele na frente, porque ele é um exemplo, que é o Neuber. O Neuber Uchoa, para mim, ele é o maior exemplo de persistência, né? Com toda dificuldade, com tudo, ele conseguiu, na sua trajetória, criar e deixar um rastro de coisas maravilhosas através de discos, de obras e tudo mais. E por eu não depender tanto, digamos assim, dessa coisa, né, eu faço quando eu quero, né? Aí é quando pinta alguma coisa. Mas correr atrás, aquela preocupação realmente não, porque eu tenho também outras atribuições e tudo mais, onde eu tiro o meu sustento. Mas mercado eu não vejo, não tem ainda, não tem o mercado. Tem uma coisinha aqui, outra ali que surge, mas aquele mercado para você dizer, não, eu vou tirar o meu sustento, o meu feijão, o meu arroz daqui, é difícil, é muito difícil. Eu tentei, é muito difícil. E é interessante, João, porque do ponto de vista de uma análise, né, de uma percepção, eu faço parte de um comitê, né, enfim, aquela coisa, né, a gente que é artista acaba militando também, né, em relação a essa coisa, porque tudo vai se resumir a políticas públicas,
Né? Com e aí eu certeza. tenho visto essas falas de candidatos X a Y, governo, Senado, enfim, deputado estadual, federal. E aí a coisa que eu vou olhar é, tá, mas cadê no teu plano as questões de políticas culturais? Né? Para teatro, para as artes plásticas, para dança. É muito... e como esse debate, esse discurso, às vezes acaba esquecendo que a cultura é um bem fundamental e que precisa ser E visto... econômico. Sim, e que precisa ser visto com muita seriedade. Então você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando o programa de hoje, né, a gente está aí no Brasil, né, nesse momento eleitoral, é pensar sobre isso também, porque políticas públicas de cultura vão irradiar em qualidade de vida para nós, né, para a sociedade, enfim, para os grupos marginalizados, para todo mundo. Então ter essa consciência, né? A Lei Aldir Blanc que teve aí foi uma coisa inédita para Roraima, né? Ver assim, edital, projeto. Eu mesmo fui contemplado nessa lei e a gente sentiu, né? Nossa, tudo é muito possível se tem políticas públicas, editais, tem fundos de apoio à cultura. Então acho que passa por aí, né? Isso. João, tem um menino ali no Caimbé que tá olhando pro violão dele, te ouviu no programa hoje, tá te vendo no programa e aí tá falando, nossa, que trajetória, que caminhada interessante. O que tu diria para esse menino? Eu costumo dizer o seguinte, querer é uma coisa, né? Eu quero, né? Eu tiro isso por mim. Eu vi em 1974, foi a primeira vez que eu vi o Djavan tocando. Olha. Né? E eu disse para mim assim, eu quero esse violão, mas não era o violão em si, eu quero tocar como ele. Né? É assim que eu quero ser. Né? Então, assim, é determinação, é se determinar. Entende? O exercício das formas, né? Isso tudo depende de muita dedicação. Né? E o violão não é diferente. O violão você precisa se dedicar muito. Além de se dedicar muito, você tem que... Agora, coisa minha, tem que ter cuidado com o que vai ouvir também, né? Para tocar bem, né? Porque, como dizia Paulinho Nogueira, o instrumento mais fácil para se tocar mal é o violão. Nossa. Né? Até porque ele é um instrumento maravilhoso, porque você anda com ele para tudo que é lugar. O violão você bota na costa e senta na calçada, você toca, então todo mundo tem um violão. Resta ver, né, se realmente o que você quer para você, entendeu? Então eu acho assim, a maior curiosidade que eu tenho hoje, assim, muita vontade de fazer parte de um projeto na periferia, porque eu sei que daí, gente, ia sair muita coisa boa, musical. Eu tenho certeza que tem muita gente boa aí sem oportunidade, na periferia, nos bairros. E é como eu digo, para você que quer tocar, vá garimpar música boa, procure alguém que ouça música boa, para você poder desenvolver habilidades realmente que deem valor ao seu trabalho, para que futuramente você crie asas e caia do ninho voando já. Né? Que aí você chega. Isso me remete a uma fala do Serginho Barros, ele esteve aqui, e eu fiquei muito fascinado com essa fala dele sobre as vibrações, o que ouvir nesse aprendizado, da escuta da música. Porque apura, né? Sim. Apura, a audição apura com isso, né? O paladar, na boa comida, apura, né? Os olhos apuram. Né? Então, tudo isso é importante, você saber o que ver, você saber o que ouvir, buscar. Né? Mas isso é muito chato. Mas será que é mesmo? Ou é porque, né? Ou é porque você não está acostumado a ouvir? Coisa estranha isso, coisa esquisita. Como diria Caetano Veloso, né? Naquela música, eu tocava na noite e às vezes eu via um cara assim, fazendo assim, sabe? Fazendo aquela insatisfação, eu começava... Não tenho nada com isso, nem vem falar. Eu não consigo entender sua lógica. A minha palavra cantada pode espantar e a seus ouvidos parecer ilógica. Entendeu? Nossa. Mandava um recadinho para ele, né? Então, assim, é bem por aí. A coisa é bem por aí. Total. Entendeu? Tem que correr atrás, tem Maravilha. Que se dedicar. Não é querer, não. Querer todo mundo quer. Eu queria aprender a tocar violão, eu queria aprender a pintar, queria aprender a escrever. Não é tão fácil. Vinícius, tem uma menina ali em Caracaraí que está assistindo o programa agora, está ouvindo na rádio, assistindo, e ficou muito fascinada com o teu trabalho, com toda a tua dedicação e com esse envolvimento, e ela tem vontade também de
de ter uma trajetória, uma caminhada nesse processo? O que tu diria para ela? Para começar, do que a gente vinha conversando, que ela tenha consciência que o mercado não é parâmetro de qualidade. Eu acho que essa é uma primeira questão que tem que ser levantada. O mercado não é um parâmetro de qualidade, o mercado é o parâmetro daquilo que é comercial naquele momento. Então, ter consciência disso, né, e tudo que é comercial naquele momento pode ser que passe e não dure, né? Então, as referências, né, que ela tem, ela pode ampliar. E eu acho que é importante que ela compreenda que não, e nós compreendamos que não é só um problema da menina individual, né, mas é um problema da sociedade de construir os espaços para que essa menina ela possa ter contato, né, com aquilo que é clássico, aquilo que está sendo feito agora, aquilo que é contemporâneo, que ela possa ampliar o seu repertório e possa ter acesso, né, a passar daquele interesse mais, digamos assim, mais aleatório para o desenho, para a pintura, para a música, a girar a chave e olhar para a música, para o desenho, para a pintura, para as diversas linguagens, para a linguagem que interesse a ela, como uma perspectiva de formação profissional, de estudo enquanto uma formação profissional, né, de uma área que ela vai estudar porque ela gosta e quer ter uma profissionalização, ter uma formação, né, mais profunda naquele espaço, e não só um interesse, né, mais superficial. Mas a gente tem que ter consciência que as dificuldades são enormes. Sozinha, ela provavelmente vai, assim como várias pessoas que gostariam, né, não vai conseguir desenvolver, né, os conhecimentos no campo das artes. Por isso é importante a democratização do ensino das artes nas escolas. Às vezes a escola é o único espaço que a criança e o adolescente vão ter o contato com outras obras artísticas que não sejam aquelas que são comerciais, né? Então é importante o fortalecimento, por isso é importante ter tido um concurso público há pouco, a gente ter os nossos licenciados, né, nas escolas, e ela pelo menos saber, né, que tem pessoas que estão atuando para que cada vez mais ela possa ter mais contato, né, de uma forma mais ampla com o campo das artes. Nossa, que lindeza! Meu amigo, minha amiga, o papo tá bom demais, mas o Cruviano Universitária de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer Vinícius Luge por essa fala tão inspiradora, tão potente, por esse diálogo, por partilhar com a gente aqui a tua arte. Muito obrigado, Vinícius, por vir aqui do Cruviano Universitária. Sinta-se convidado a retornar outras vezes. Eu que agradeço o convite, parabenizo pelo espaço, pelo programa, né, parabenizo todos que estão atrás das câmeras pelo trabalho, né, e que o Cruviano Universitária tenha vários anos a mais na vida cultural de Boa Vista e de Roraima. Nossa! João Aroma, meu amigo, quero lhe agradecer, viu? Já vou chamar logo de amigo, porque a sua voz me encantou muito. Assim, acho que encantou o nosso público aí dessa TV pública, que é de qualidade, que produz material localmente referenciado. Muito obrigado por você, né, pela sua presença e por nos brindar com essa voz, com toda essa letra, essa delicadeza, né? Eu acho que a palavra que eu guardo aqui no meu coração hoje, na gravação, nesse programa, é delicadeza, a partir do que você trouxe aqui musicalmente pra gente. Muito obrigado. Que bom que você gostou. Obrigado, eu que agradeço, tá? Agradeço a toda a equipe, Paulinho especialmente também, né, por ter convidado. Prazer em conhecê-lo, né, Tiesco, né, que bacana te conhecer também. Ele aprendeu, mas eu ainda não consegui, não. Mas, assim, toda a equipe, aos câmeras, a todo mundo me receberam muito bem. Só gratidão. Que bom, maravilha. E é isso, meu amigo. Você fica aí com o João Aroma. Olha, o Cruviano Universitário agora em setembro está completando 1 ano desse projeto que eu amo demais aqui. Quero agradecer Paulinho, Josilane, Carla, Thiago, Lacerda, todo mundo da equipe da TV Universitária, porque eu faço aqui com muita paixão. Esse programa tem muita paixão. E é isso. Até o próximo Cruviana Universitária. Lençol dos peixes, dos pescadores, bate em meu peito. Canoa cheia de amores, o rio não tem começo nem fim. Nasce aqui
dentro dos olhos, deságua dentro de mim. Castelo dos botos, leito dos sonhadores, na correnteza, água e areia, o rumo do rio sempre será ir despejar água doce na mão salgada do mar, ir despejar água doce na mão salgada do mar, do mar. Valeu, obrigado.